Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar sequência à nossa discussão, né? No nosso longo caminho que a gente fez sobre a Primeira República, eu achei importante enfatizar, até pelo o atual contexto, né? Talvez numa aula presencial eu desenvolveria mais pontos numa única aula, porque a gente teria interação para tirar dúvidas e tudo mais, ressaltar pontos, aspectos. Mas foi um longo caminho e eu acho que valeu a pena pelo conteúdo, pelo detalhamento que a gente fez no percurso, né? Hoje a gente encerra a Primeira República tratando um pouco sobre o processo de crise que culmina na Revolução de 30 e na ascensão de Getúlio Vargas, dando início a um período importante da história republicana brasileira, que ficou conhecido como Era Vargas, pelo papel emblemático, significativo, relevante, né, que Vargas teve na nossa história republicana como liderança política e também como um importante estadista, né, pela visão que ele tinha de sociedade, de Estado e a sua trajetória intensa, dramática, né, podemos dizer assim também, deixou marcas na história republicana brasileira e na sociedade brasileira e na história brasileira até os dias atuais. Então a gente vai tratar sobre o encerramento desse ciclo, que vai de 1889, né, até 1930, esse período conhecido como Primeira República, que tem toda uma complexidade, diversos acontecimentos que marcaram esse período e que esse arranjo político, institucional, ele se desfaz nesse acontecimento definido como Revolução de 30. Primeiro a gente tem que pensar que nada, e como a história trabalha com essa dimensão, né? Ela trabalha sempre com uma ideia daquilo que está acontecendo naquele momento, como também ela analisa o processo que se desenrola ao longo do tempo, previamente até mesmo aquele momento que a história está analisando. Nisso a história trabalha com dois conceitos chamados de sincrônico e diacrônico. Sincrônico é o que acontece naquele contexto analisado, e diacrônico é o processo que leva aquele fato, aquele momento analisado, né? São dois conceitos importantes para a história, e Rafael Xavier também é cultura, então trazendo um pouco sobre a teoria da história para a gente. Mas por que eu estou querendo te enfatizar e usei esses dois conceitos se não é nenhum exibicionismo, embora eu seja vaidoso? É que antes mesmo da Revolução de 30 ou da culminância desse processo de superação, né, da Primeira República, de desarranjo da Primeira República e do seu modelo político, a gente já tinha durante a Primeira República já o desenvolvimento de algumas tensões e de algumas críticas, como refletindo em movimentos de oposição ou críticos ao próprio modelo da Primeira República, né? A gente já tem, a partir de 1820, 1920, o movimento, né, tenentista como movimento que se desenrola, né, se desdobra a partir da oficialidade de baixa patente do Exército, que assume uma postura recorrente, inspirados em ideias positivistas, selecionando segmentos da classe média que se viam alijados do sistema político da Primeira República e refletindo nas instituições militares, né? Por isso o movimento tenentista, porque eram oficiais da baixa oficialidade e militares que questionavam o modelo político da Primeira República, tanto no seu formato político como também no seu próprio modelo econômico, social, defendendo a maior centralização contra o federalismo oligárquico, né, que ele era fragmentador e excessivamente descentralizado, defendiam uma visão de modernização do sistema político brasileiro, defendendo o voto secreto, aperfeiçoamento das instituições políticas brasileiras, como também um papel do Estado como indutor do desenvolvimento, cumprindo também um papel modernizador. Os tenentistas eles vão, pelo próprio perfil, né, em alguns momentos
manifestando a sua crítica e a sua divergência com o modelo da Primeira República a partir da crítica armada, né? A partir de intervenções e ações armadas que criticavam a Primeira República. Isso se desenrola, esse movimento ele se desenrola durante a década de 20, né? E outro movimento importante também, que embora a priori ele não seja, ou de imediato, para ser mais claro, né? Ele não seja político, mas ele carregava uma carga e um sentido político muito forte, que foi o movimento modernista e que teve seu ápice na Semana de Arte Moderna de São Paulo, né? O movimento modernista, conforme eu falei na aula anterior, ele trazia uma crítica, vamos dizer assim, do ponto de vista de identidade, recolocando, redefinindo a própria ideia de moderno, trazendo a miscigenação, aquilo que era um traço característico da nossa trajetória étnica e cultural, da nossa formação social, como um elemento da própria modernização. Por isso eles defendiam o conceito de antropofagia. é, Eles defendiam, recuperavam as culturas tradicionais como formadoras dessa identidade brasileira e essa miscigenação como um fator relevante do nosso processo de formação. Lembrando que durante o século XIX, sobretudo durante as primeiras décadas do século XX, o processo de embranquecimento da população era uma política de Estado partindo do pressuposto de teorias raciais baseadas num cientificismo ou no evolucionismo racial de Spencer como um processo de raças inferiores, de raças primitivas, e a superioridade racial estaria no homem europeu branco. Então, todo esse estigma dessa teoria, dessa visão de mundo, influenciava a visão que a elite brasileira tinha sobre o próprio Brasil e sobre as possibilidades de desenvolvimento e de papel político internacional do país. Então, o movimento modernista, embora seja no campo da arte, e isso mostra também para a gente, dá oportunidade para que a gente pense sobre o papel da arte como um instrumento, uma ferramenta de reflexão e percepção do nosso mundo e da nossa própria realidade. A arte nesse contexto ou nesse momento tem um papel fundamental para que se repense a nossa identidade, a identidade brasileira e o que é ser brasileiro e qual o papel histórico do Brasil. Então essa relevância do movimento de 30. Então esses dois movimentos são movimentos que já refletiam uma certa crítica em relação ao modelo, fora também uma série de desarranjos e divergências no próprio interior da dinâmica oligárquica da Primeira República, né? A gente tem já na década de 20, no início de 20, um movimento chamado Reação Republicana, que conforma as oligarquias do Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul, contrapondo o arranjo tradicional e dominante formado por Minas Gerais e São Paulo, naquilo que se definiu como política do café com leite, né, de alternância entre essas duas oligarquias no poder, e com isso polarizaram já nessa eleição da Reação Republicana a candidatura de Nilo Peçanha, representando a Reação Republicana, e a candidatura de Arthur Bernardi, representando o establishment, né? Representando o status quo, o arranjo dominante, o tradicional. A Reação Republicana perde, e em resposta a essa derrota a gente tem uma importante revolta, embora de tamanho menor, mas de um simbolismo grandioso, que foram os 18, a revolta dos 18 do Forte, né? Quando 22 homens saem do Forte de Copacabana, sendo 18 militares, e eles confrontam as tropas do governo nas ruas de Copacabana, ali na rua Avenida Atlântica, se eu não estou me enganado no nome ali, e é dramático, mas porém relevante do ponto de vista da crítica ao regime republicano da Primeira República, ao modelo republicano da Primeira República. Em reação à reação republicana, ela também não aceita os resultados, e com isso Arthur Bernardi ele governa sob estado de sítio ao longo de todo o seu governo, né? Ele é sucedido por Washington Luiz. Washington Luiz, embora
seja do Rio de Janeiro, ele expressava os interesses e os desejos da oligarquia de São Paulo e Minas. No caso, ele representava, dentro da lógica de alternância da política do café com leite, quando ele é eleito, Washington Luiz sucedendo Arthur Bernardes, ele representava a vez da oligarquia de São Paulo na presidência da República. Só que Arthur Bernardes, ele quando termina e começa o processo de articulação da sua sucessão, né? Contrariando o arranjo tradicional, ele ao invés de oferecer a vaga para Minas Gerais e indicar o próximo sucessor à presidência, ele defende na sucessão para a eleição do início de 1930, Júlio Prestes, que também era uma figura muito identificada com a oligarquia de São Paulo. Com isso, a gente tem um desarranjo na estrutura fundamental que deu estabilidade política para a Primeira República ao longo de toda a sua trajetória, né? Então, descontentes com esse arranjo, como tradicionalmente a oligarquia do Rio Grande do Sul em diversos momentos se posicionou contrapondo esse arranjo basal, né? Esse arranjo fundamental que dava estabilidade à Primeira República, ou seja, a oligarquia do Rio Grande do Sul sempre refletiu um certo descontentamento por estar fora desse arranjo, então sempre demarcava uma posição divergente. Nesse contexto, ela não destoou da sua trajetória histórica e ela, junto com a oligarquia de São Paulo, de Minas Gerais, que havia sido preterida em relação a Júlio Prestes, ou seja, Washington Luiz rompeu um acordo que dava estabilidade à Primeira República, juntamente com a oligarquia de Minas Gerais e com a oligarquia da Paraíba, eles lançam a Aliança Nacional, uma candidatura contrapondo a candidatura do Júlio Prestes. O candidato alçado ex-presidente do estado do Rio Grande do Sul, a candidatura pela Aliança Liberal foi a candidatura de Getúlio Vargas, tendo João Pessoa, também ex-presidente do estado da Paraíba, como vice, né? Como seu vice, né? As eleições de 1930, do início de 1930, como as eleições de 1910, foram uma das eleições mais debatidas e mais, como eu posso dizer, que teve maior comoção, teve maior capacidade de mobilização e de gerar um debate público, né, no âmbito da sociedade, gerar emoções, mobilizações e intensidade, né? A de 1910 teve a candidatura de Rui Barbosa e Hermes da Fonseca, se eu não estou enganado, posso estar enganado, mas eu acho que foi isso mesmo, entre Hermes da Fonseca e Rui Barbosa, e foi um contexto no qual Rui Barbosa foi derrotado, mas foi uma eleição que definiu um certo clima de tensão nos arranjos políticos que estavam colocados naquele contexto. E nesse momento também se refletiu. A Aliança Liberal, ela vinha com um projeto reformador, defendia voto secreto, criação da justiça eleitoral, como também anistia para os tenentes, os revoltosos, que ao longo da década de 20 teve também a coluna Prestes Miguel Costa, que foi importante como um movimento, a maior guerrilha da história do mundo, se eu não estou enganado, também, porque eles fizeram o maior percurso no interior do Brasil, em quilômetros, né, de percorrido. Eu estou na dúvida se ela é maior do que a, a Revolução Chinesa, o percurso feito pela Revolução Chinesa. Mas eu acho que sim, consegue ser maior. Então, voltando, a Aliança Liberal também defendia a anistia para os tenentes, né, para os oficiais, para os militares que combateram e se manifestaram através das armas contra o arranjo da Primeira República, né? Então, com isso também sinalizava uma certa tendência de aliança para com os tenentes, né? A aliança ocorre, o cenário de vitória de Júlio Prestes já era um cenário dado, embora a candidatura de Getúlio Vargas ela também teve uma votação expressiva. O processo caminhava novamente para retorno à sua estabilização, embora a Aliança Liberal não houvesse reconhecido a vitória, né,
reconhecido a vitória do Júlio Prestes, denunciando fraude e tudo mais. Então acontece algo inusitado, fora do jogo da política, que foi o assassinato de João Pessoa por motivos passionais, né? João Pessoa, em relação aos adversários políticos, ele havia divulgado as cartas amorosas desse adversário, que era um advogado e tinha relação com uma mulher num relacionamento extraconjugal. Isso leva ao suicídio dessa mulher, que teve as suas cartas amorosas junto com esse advogado sendo divulgadas em um jornal da Paraíba. Isso leva ao suicídio e esse advogado posteriormente mata João Pessoa. Isso acaba servindo como pretexto para gerar todo o processo de descontentamento e mobilização que vai levando e culmina na Revolução de 30. Diversos quartéis e diversos movimentos, grupos tenentistas, eles se rebelam em diversas regiões do país, tendo centralidade maior Rio Grande do Sul e o próprio Nordeste, Paraíba, Pernambuco. Essas regiões, Rio Grande do Norte, começam a ter uma série de levantes militares sem que o presidente Washington Luiz tivesse condições de confrontar, né? Nesse contexto também que tem a Batalha de Itararé, né? A importante batalha que não ocorreu, né? A maior batalha da história do continente americano que não aconteceu, porque ela acabou sendo não ocorrendo. Os exércitos que deslocavam da região sul do Brasil vinham em direção à capital, né? No caso, nesse contexto era o Rio de Janeiro, e nessa região de Itararé se posicionaram as tropas do governo e as tropas rebeldes sem que o conflito ocorresse. Uma junta militar visando a guerra civil, percebendo o cenário, né, e a dramaticidade desse contexto, depõe o presidente Washington Luiz, e quando as tropas do Rio rebeldes chegam ao Rio de Janeiro, essa junta militar entrega o poder a Getúlio Vargas, né? Então esse é o contexto ou processo político que culmina na elevação de Vargas a presidente do Brasil e dando início a esse contexto, a esse período que marca a história brasileira, que se inicia em 30 e acaba em 50 e agosto de 54. Então é um período de longa duração no qual o principal ator político da República tem o nome de Getúlio Vargas. É importante também a gente considerar um aspecto que é mais internacional, né? Em 1930 ele acontece após uma eleição que ocorre após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. É importante a gente também considerar esse aspecto porque marca a trajetória da Primeira República a predominância de ideias liberais e de um modelo liberal, né? Uma crença, uma fé nas teorias e no liberalismo, nas teorias liberais e no liberalismo. Então é também um período de descrédito dessas teorias e da forma de governo que configura essas teorias, né? Então, em certa medida, o papel modernizador, a crítica feita pelos positivistas, que também cumprem um papel relevante durante esse processo revolucionário, é no sentido também de defender uma ênfase do papel do Estado, que por sua vez refletia essa crítica em relação ao liberalismo, né? Então, esse contexto internacional ele também é um contexto relevante para a gente compreender o processo. Falou, pessoal? Tamo junto. Qualquer dúvida é só tirar, é só comentar lá na parada do Google Classroom e espero ter apresentado da melhor maneira possível. Aí agora a gente vai seguir, a gente vai dar uma parada em História do Brasil, vamos entrar em Primeira Guerra. Eu vou ver se eu pego o período de Primeira Guerra e o período entre guerras e entro em Vargas novamente para a gente entender. Eu entro em História do Brasil novamente para a gente compreender a Era Vargas, que também é gigantesca, mas eu vou fazer um esforço de reduzi-la. Falou, um grande abraço.